Eu não sei como é que permitiram viver lá. Mas o nosso lado, a direção atual, entendeu sairmos do CNJ, porque o CNJ estava a ser usado pelo governo a querer comprar as consciências. Esta é a nossa opinião. Mas eu tenho dito uma coisa. Como é que um jovem que recebe uma residência em nome da CNJ, um jovem, não vou citar qual é a organização dele, Sim. é um jovem beneficia de uma casa do Estado através da CNJ. Esse jovem é apelidado de compra de consciência. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, acusou a oposição de estar a contratar jovens para poder criar ou atingir membros do governo e mesmo também algumas figuras do aparelho, ou melhor, do partido MPLA. Doutor Laurindo Mando, começo por si. O presidente da República acusa a oposição de estar a contratar jovens para criar desavenças entre o governo e alguns militantes do MPLA. Colabora com esta afirmação do Presidente da República? Não, com certeza que não colaboro. Não colaboro. Pronto, as pessoas são livres, o Presidente da República é livre de dizer o que bem quer, não é? Nós, enquanto jovens que temos vivido a realidade, nós temos verificado o contrário. Aliás, foi o Presidente da República que disse em 2022 que a juventude angolana, ou os jovens angolanos são, diz, drogados, bêbados, e diz que usou um termo, passa-me o nome, qual é o termo que usou, um pouco oficioso, chamou de nomes essa juventude, em 2022. Significa, essa juventude que chamou lumpen, já disse que a juventude angolana é lumpena em 2022. Significa, essa juventude lumpena, que hoje o Presidente da República diz que está a ser contratada pela oposição para fazer divisão ou atingir adversários de governo, essa juventude está descontente com a má governação do Presidente Lourenço. O que está a ver aqui é que não há diálogo entre o Presidente da República e a juventude angolana. Não há diálogo. Desde 2020, que houve aquele supostamente diálogo, não é? Com jovens, alguns jovens, os jovens que têm promovido as manifestações, estes, no caso de hoje, por exemplo, nunca estiveram nesse diálogo. Este é o problema maior, quer dizer, o Presidente da República conversa com jovens que não têm uma influência taxativa na sociedade angolana em promover manifestações. Como não têm coragem de conversar com esses, e esses desligaram-se com o governo do MPLA, então acusam. Eu não vejo a necessidade, por exemplo, dos partidos políticos em contratar jovens. Quais jovens foram contratados? Não há nenhum jovens. Os jovens estão aqui, essa própria juventude que está, primeiro, saturada com a má governação, essa juventude que reivindica os seus direitos, a juventude que exige o cumprimento das promessas. A República prometeu em 2022, não, 17, que poderá dar mais de 500 mil postos de emprego. E o que ocorreu é desemprego. A mesma juventude que o Presidente Lourenço frustrou, é esta que está chamada de que está a ser contratada. Não há contratação nenhuma. Ok, Dr. Manuel Pembele, o Presidente João Lourenço acusa a oposição de usar os jovens como armas de arremessos para atingir membros do governo. Colabora com essa posição do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço? É o seguinte, o Presidente da República, ele falou na vez do Presidente da República. Mas é a mesma pessoa, Presidente da certamente ele tem dados, o porquê desse posicionamento, primeiro ponto. Segundo ponto, ele está aí para garantir a estabilidade do país, que é Angola. Não vamos esquecer, depois da independência, o segundo ganho maior que Angola tem é a paz. Terceiro ponto. Independentemente de dizer que não, as coisas estão mal, mas pelo menos nós estamos em paz. Segunda coisa, quarto ponto, a nossa oposição não tem agenda. Quando a oposição não tem agenda, faz o quê? Faz sombra a alguns jovens menos esclarecidos.
De que forma? Porque quando uma oposição usa a juventude para que eles possam atingir os seus fins pessoais, para que eles criem distúrbio na sociedade, criar uma instabilidade, eu acho que vamos concluir que a nossa oposição não tem agenda. Porque o que nós verificamos hoje, isso que eu acabei de dizer, nós depois chegamos numa confusão, não entendia se era uma manifestação simplesmente dos ativistas ou dos partidos políticos da oposição. Então, o presidente da República, ao alertar aos cidadãos angolanos de que tenham cuidado, se há alguma coisa que tu está descontente, solicite, procure a pessoa de direito, dialogue. Escreva uma carta, dirija uma carta a uma administração, a um governo provincial, para que tu demonstre o seu descontentamento. Mas não deixe que seja manipulado ou enganado a alguns partidos políticos da oposição sem agenda. Mas o doutor Pamelo, o doutor tem a noção de ser chamado de lumpen? É o seguinte... O presidente chamou a juventude angolana de... É o seguinte, em 2018 e 2019, acho que entre 18 e 19, o presidente da República sentou com a juventude nacional, a juventude angolana, sim, que era chamado Diálogo Juvenil com o presidente da República. Sim. Onde o mesmo presidente da República ouviu o jovem na primeira pessoa, fez algumas promessas nesse mesmo diálogo, sim. Hoje essas promessas foram cumpridas. Quais? Uma delas aqui é a Vida Pacífica. Mas, o doutor Pembele, a vida pacífica é o seguinte, foi uma forma de corromper a juventude. Não é verdade. É verdade, é verdade. Não é forma de corromper a juventude. Forma de corromper. Não, o presidente da República. As República. J. Sim. Foi uma forma de corromper as consciências da juventude. Aliás, os jovens que lá foram, que receberam essas casas, não sei se tem dinheiro para pagar ou não, essa juventude não é essa que está a sair às ruas, não. Eu estou a dizer, se queres organizar o país, ouvir a juventude, primeiro, chamar assim, por exemplo, aqui, dito dali. O doutor diz que usar pessoas menos esclarecidas. Não, dito dali é uma pessoa esclarecida. Licenciado, ciências políticas. Exatamente. Só para ter noção. Eu sei. É conversar com esse, dito dali, está a conversar com o Itele Samussuco, são pessoas licenciadas. Sabias São uma coisa? pessoas que têm uma influência grande na sociedade angolana em assuntos de ativismo. Em 2018... Você chama um grupo de pessoas que corrompem com o cara da Pacífica. Em 2018, essa mesma figura citado recusaram o convite. Doutor, sabias disso? O que você quer não é sentar para depois me dar casa. Mas não, seguinte, eu acho que não se compreenda. Dar tudo o dito dali, sim. O Samussuco, o Lua Tiberão, os demais declinaram o convite. Por quê? Quem apareceu lá era um Banzanza. O Nito Alves. E os demais. Esses que apareceram, depois foram apelidados de quê? De traidores. Porque tem casas no meio da Pacífica. O que acontece aqui é o quê? Eles deram casa. Quem hoje senta na mesa com um governador ou com o presidente da República é apelidado de traidor. Então, quer dizer, tu tens que continuar a ser uma pessoa radical de dia 1 a 31. Não é radicalismo. Tu não podes mudar da posição. Eu acho que é o seguinte. O que fizeram hoje é uma manifestação da rua, não é? Sim. Depois, quem eles ouviu? Ninguém. Não eles ouviram ninguém. Estás entendendo? Então se a polícia vinha lá, quem mandou a polícia na rua? Deixa que acontece. Eu acho. Nós sentamos na mesa, sentamos à mesa, vamos dialogar. O que é que falha? Mas agora, quando vocês são convidados, vocês são os primeiros a declinar os convites. Quando os outros aparecem, são contra esses que apareceram. Mas agora, que tipo de diálogo que vocês querem com a juventude? O fim único de fazer política, para mim, exato, é a salvaguarda dos interesses coletivos. Olha, os beneficiários da Vila Pacífica não são corrompidos. São cidadãos. São cidadãos. Foram em nome de organizações. A juventude angolana não é só aquela que pertence a uma organização XXX. Tem juventude dispersa, por exemplo, os motoqueiros. Esses roboteiros. Estão na Vila Pacífica? A UNITA também recebeu mais de 15 apartamentos da Vila Pacífica. CNJ, é por isso. Foram corrompidos? Não dizer, é por isso. Não foram corrompidos porque é um partido político. É por isso que própria a Jura saímos do CNJ. Porque aquelas casas estavam sem entender de um favor. Devolveu-se as casas? Eu não domino o assunto. Não sou membro do CNJ, não vivo na Vida Pacífica. Então é só uma questão de depois perguntar aos que vivem na Vida Pacífica em nome da Jura. Eu não sei se devolveram ou não. Saímos através dessas coisas. Essas casas que são dadas em criam troca.
comprar a consciência das pessoas. Doutor Isso não é Laurino permissível para nós. São militantes da Jura, o doutor faz parte da atual direção da Jura, acredito que tem informações se os mesmos saíram ou não. Um deles é o próprio secretário da Jura. Sim, por isso eu estou a dizer assim, as residências do CNJ foram dadas resultante do suposto diálogo que houve em 2020. E essa residência, pelo que estávamos a ver, era troca de consciência, compra de consciência, fazer com que as pessoas... Esta compra de consciência, a liderança cessante da Jura... Eu não sei como é que permitiram viver lá. Mas o nosso lado, a direção atual, entendeu sairmos do CNJ, porque o CNJ estava a ser usado pelo governo a querer comprar as consciências. Esta é a nossa opinião. Mas eu tenho dito uma coisa. Como é que um jovem que recebe uma residência em nome da CNJ, um jovem, não vou citar qual é a organização dele, Sim. é um jovem beneficia de uma casa do Estado através da CNJ. Esse jovem é apelidado de compra de consciência. Um deputado recebe uma residência em nome da sua organização política, não é compra de consciência. O CNJ... Eu acho que nós vamos mudar. Não, o CNJ, outra coisa, do ponto de vista estatutário, Tá bem. não tem competência de dar casa. Esse é um outro tema. E agora, o presidente da República, Sim. o presidente da República, quando diz que, na verdade, a juventude não pode ser usada ou manipulado para atingir adversários políticos ou até o governo, eu acho que o presidente passava a mensagem de que deixa a juventude pensar por si só, a juventude estudar, a juventude trabalhar, a juventude fazer a ciência. Hoje não vamos esquecer que o nosso território Angola, ou o nosso país, é maioritariamente feito pela juventude. Somos a maioria, são mais de 50 e tal %. E essa juventude, se hoje, na verdade, dedicamos, ou seja, se a gente pegar o nosso tempo a estudar, a trabalhar ou a fazer um negócio, acredito eu, daqui a 5 ou 10 anos, nós vamos conseguir fazer o quê? Desenvolver o nosso país. Porque quem desenvolve o país não é única exclusivamente o governo. O cidadão por si só pode muito bem contribuir numa sociedade angolana. De que forma? Empreendendo. De que forma? Vai estudando. De que forma? Fazendo, trabalhando. Não vamos só procurar trabalho. E essa juventude não trabalha. Trabalha, isso é verdade. Mas é assim que o governo, na verdade, o Estado angolano quer o quê? A juventude deve se ocupar para os fins próprios. Está a se ocupar. Exatamente. Não deixar, na vida existem necessidades. Exato. E os direitos políticos fazem parte dela. Que é normal. Não, qual é o Mas problema? desde que não seja manipulado. Ninguém está a ser Você manipulado tem pela uma juventude. ideia quando um Ninguém está a ser líder, manipulado. sabe, O presidente da República que disse Exato, que eu daria compreendo. 500 mil postos de emprego. E o resultado que estamos a ver é esse, desemprego total. Não, no mandato anterior foram criados 490 mil postos de trabalho. Agora faltam quantos para atingir o 500 mil postos de Não, emprego? foi uma promessa feita no mandato anterior. E agora? 2022 Essa rua não tem a emprego, 2020, 2017 a 2022. Mas Quer já está a dizer que- quer dizer, o balanço é Este um feito. outro tema. Não, Exatamente. está Esse é o mutilado. tema. Está E- mutilado. Já As- mesmo as para juventudes- terminar. Então, é o seguinte, quando um líder- Há ou não há jovens, doutor Manuel Pembele, há ou não há jovens corrompidos pela oposição para que possam atingir os dirigentes do partido e também mesmo do governo? É o seguinte, corromper, eu não diria que eles são corrompidos. Essa parte, na verdade... Então, se estão a ser usados, como É se cla- fosse- recebem uma verba para manifestações. Já vimos denúncias de alguns ativistas que vendiam manifestações e foram filmados, depois a TPA apresentou. Então, é mesmo um processo de corrupção. Aliciar para poder manchar, por exemplo, o nome do Dr. Pembele. Exatamente. O que acontece, na verdade, é sobre... O que o Presidente da República disse é A verdade. juventude, sim, a ser manipulado? A juventude, sim, a ter sombra dos partidos políticos nas suas costas? A juventude, a organização, sobretudo, da sociedade civil, são, sobretudo, os jovens, que são enviados pelos partidos políticos para criar, para tentar estabilizar o país? Essa parte é verdade. E agora, sobre as manifestações que eram vendidas, não eram vendidas, é o seguinte, eu tenho dito, o nosso ativismo, por enquanto, tem problema da liderança. O nosso ativismo, nesse momento, há problema de liderança. Por quê? É só fazer uma análise do que aconteceu hoje. Se tu vê, há quem se acha que ele é o líder dos revolucionários.
Aquele outro diz que é só o mais bom do que o outro. O outro não é só melhor do que o outro. Então o que acontece? Quem hoje não apareceu, amanhã será apelidado de vendido. Quem apareceu hoje, ele vai se sentir hoje herói. Amanhã também, salário, quando convocar, quer dizer, tu notas que na verdade são pessoas que a princípio não se organizam. Algumas bocas pequenas dizem que hoje também os presidentes dos taxistas também já foram comprados. Porque não estão a organizar manifestações. É o seguinte, quer dizer, é obrigatório que os taxistas têm que fazer greve. Vê lá até que ponto. Quer dizer, os partidos políticos, sobretudo da oposição, eles inclusive querem usar até a associação dos taxistas para fins políticos. Que não há necessidade para isto. E o presidente da República, na verdade, é uma alerta que ele deu para que o jovem que se ocupe e que ele gaste o seu tempo para as coisas que são importantes. Ok. Doutor Lorinman, tem alguma coisa a rebater ou podemos... Sim, só para concluirmos nesse assunto. Os partidos políticos da oposição, não tem agenda, né? em particular a UNITA, nem tão pouco precisa de impulsionar alguém, de usar alguém para falar. As condições sociais do país demonstram claramente o descontentamento das pessoas e da juventude. O Presidente da República prometeu à juventude criar 500 mil postos de emprego. Não deu. O Presidente da República chamou essa juventude de lúmpena, bêbada e drogada. Isso frustra a juventude. É preciso que tenhamos cuidado na fala. Um jovem que você chamou de drogado, lúmpeno, hoje vai dizer que está a ser usado pela oposição. Erro grave. Ok, obrigado. E vamos agora ultrapassar para um outro tema.